Amém. Vamos ficar de pé, nós orarmos. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por esse fim de semana maravilhoso, que nós possamos iniciar a semana louvando e agradecendo o Seu nome através da Sua palavra, Deus. Em nome de Jesus, tira do meio de nós tudo que nos impede de Te ouvir e de viver de acordo com a Sua palavra, com a verdade, Deus. Que nós possamos viver a palavra de Deus, que nós possamos nos alimentar da palavra de Deus e que ela possa ser a luz que ilumina o nosso caminho. Em nome de Jesus, amém. Semana passada nós tivemos a SEB sobre Ruth. Para quem se lembra, a Vanessa disse que Ruth se passa no tempo dos juízes. Então, 1 Samuel encerra o tempo dos juízes, tá? 1 Samuel, para começar a entender 1 Samuel, nós precisamos nos lembrar do último versículo do livro de Juízes. Vocês podem abrir a Bíblia de vocês aí? Juízes, capítulo 21, versículo 25. Juízes 21, versículo 25, diz assim: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia certo. Isso permeia também o livro de Ruth, tá? Nos tempos de Ruth, todo mundo fazia o que queria. Não tinha rei, não tinha ninguém para liderar. E o livro de 1 Samuel começa com essa informação. Essa é a informação que nos dá panorama de que as coisas vão mudar agora no livro de Samuel. Sobre o livro, não se sabe ao certo quando e onde foram escritos os livros de Samuel, nem quem o escreveu. A tradição judaico-cristã atribui a autoria a diversos profetas e escribas. Isso inclui Samuel, Natã e Gade. 1 Crônicas 29 e 29. 1 Crônicas 29, 29 diz o seguinte: os feitos do rei Davi, desde o início até o fim do seu reinado, estão escritos nos registros históricos do vidente Samuel, do profeta Natã e do vidente Gade, tá? Provavelmente eles foram os escritores do livro, ou alguns dos escritores do livro, tá? Porque vocês vão perceber que o livro de Samuel é um compilado que o povo de Israel fez depois da Babilônia, tá? No entanto, a crítica bíblica moderna sugere que os livros foram compilados por autores anônimos durante os períodos prolongados, ou seja, o livro não foi compilado uma vez só, de uma forma só. A gente tinha alguns relatos, se misturou com outros relatos, juntou com outros relatos, e aí formou o livro de 1 e 2 Samuel, tá? Os eventos escritos no livro de Samuel ocorrem por volta dos séculos 11 e 10 a.C., mas os textos foram escritos e editados em diferentes estágios. A versão final provavelmente foi compilada durante o período do exílio babilônico, no século 6 a.C., ou logo após, quando os judeus retornaram a Jerusalém. Para vocês que não sabem, depois que o povo judeu voltou da Babilônia, eles tiveram que manter a história. Como que eles mantinham a história? Através de documentação. Então foi-se atrás da documentação, de tudo que aconteceu, desde os feitos de Gênesis, até a chegada, a volta deles para Jerusalém. Toda aquela história precisava ser contada. Uma forma dela ser contada é ela ser compilada. Então foram se juntando papiros e mais papiros, aquilo que as pessoas já tinham, desde a tradição oral até as coisas que as pessoas realmente já sabiam, que já estava datado, tá? Tiveram que refazer isso tudo, porque Nabucodonosor quis destruir o povo de Israel dessa forma. Para vocês que não sabem, o povo antigamente, quando tomava conta de um outro povo, eles tentavam suprimir o povo de todas as formas, principalmente culturalmente, fazendo com que as pessoas esquecessem da história delas, esquecessem de quem elas eram. Prova disso é que depois do período babilônico, o povo judeu passa a falar o aramaico, e não só o hebraico. O aramaico é uma junção do hebraico com a língua da Babilônia. Ou seja, Nabucodonosor meio que conseguiu fazer isso. Só que graças ao bom Deus, nem tudo que Nabucodonosor fez com que a história de Deus se apagasse do meio do povo dele. Por isso o povo volta e compila esses documentos, e um desses documentos é Samuel, tá? Originalmente, 1 e 2 Samuel era um único livro na Bíblia hebraica. Isso tem até hoje na Bíblia hebraica, tá? A divisão em dois livros separados provavelmente ocorreu quando o livro de Samuel foi traduzido para o grego, quando foi necessário que o livro fosse dividido em dois rolos de pergaminho em vez de um único rolo. Então,
por isso nós temos 1 e 2 Samuel. Você vai ver isso no final de 1 Samuel. A história quebra. Aí 2 Samuel começa de onde parou 1 Samuel. Vou falar agora sobre a divisão dos livros, e a ideia é, agora termina Samuel falando de Davi, e agora nós vamos falar do reinado de Davi, o que vai acontecer agora. Então é um livro só, tá? Um livro só. Falando da divisão, o livro de Samuel pode ser dividido em 3 seções principais, cada qual se concentrando numa pessoa diferente. Os capítulos 1 ao 7 relatam as ações de Samuel, sacerdote, profeta e juiz. Isso é extremamente importante, porque Jesus é o sacerdote, profeta e juiz perfeito, tá? Do capítulo 8 ao 15 se concentra Saul, o primeiro rei de Israel, e do 16 ao 31 a ascensão de Davi, desde ele ser ungido até a derrota de Saul e a ascensão de Davi, tá? A primeira sessão começa com a história da mãe de Samuel, Ana. É uma história muito conhecida, né? Que ao não poder ter filhos, roga ao Senhor, prometendo entregar o mesmo ao serviço no templo. No capítulo 2, e eu queria que vocês anotassem no celular de vocês o capítulo 2. Ana entoa uma canção de agradecimento a Deus por ter lhe dado um filho. Esse cântico é um cântico messiânico. Ele prediz o Messias. Ana está falando de Samuel. Ana está falando dela que foi exaltada depois da humilhação, mas está falando de um rei. Samuel não foi rei. Ela prediz um rei messiânico, Jesus, tá? Samuel cresce no templo e se torna um grande profeta e juiz no meio do povo de Israel. Lembra? Nós estamos no período dos juízes. Até o primeiro rei, nós estamos no período dos juízes. Então, todo profeta é um juiz. O que ele é? Ele é um legislador. Antes de Samuel, existia o profeta Eli, que foi quem ensinou Samuel. Ele era um profeta e um juiz, tá? A gente pode esquecer disso não. Outra característica marcante no livro é o seu relato da transição de uma forma de governo para outra. É aqui que começa a mudar. Os juízes finalizam aqui em Samuel e começa a monarquia, né? Que são os reis. Tá? Após passar muitos anos com uma confederação tribal governada de modo esporádico e irregular por juízes, os filhos de Israel desejam ter um rei, isso está em 1 Samuel 8 ao 5, como tem todas as nações. Isso é extremamente importante, tá? O povo de Israel era guiado por Deus, através dos juízes, mas guiado por Deus. E aí eles decidem querer ter um rei. E aí o porquê que eles querem ter um rei? Porque as outras nações também têm um rei. Sob a direção do Senhor, Samuel unge Saul para ser o primeiro rei de Israel. Contudo, Samuel adverte aos israelitas sobre o que lhes advia se decidissem ser governados por um rei. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês. 1 Samuel 8. Nós vamos ler do 11 ao 21, ao 22, quer dizer, né? Samuel explica para o povo o que ia acarretar se eles realmente decidissem ter um rei, tá? O rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte: ele tomará os filhos de vocês para servi-los em seus carros de guerra e em sua cavalaria e para correr à frente dos seus cavalos de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 500. Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita e fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais, e os dará aos criados deles. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas e o dará aos seus oficiais e aos seus criados. Também tomará de vocês para o seu uso particular os servos e as servas, e o melhor do gado e dos jumentos. E tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia vocês clamarão por causa do rei, que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: não, queremos ser um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel os repetiu perante o Senhor. E o Senhor respondeu: atenda-os e deles um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um para a sua cidade. Está avisado. Avisado foi. Vocês querem um rei? Ótimo. Então vocês vão ser servo. É simples assim. Vocês estão querendo fugir da escravidão do Senhor? Vocês estão querendo sair do senhorio de Deus? Ótimo. Vocês vão ser guiados por um homem que vai fazer de vocês escravo. É simples assim. Deus não está cobrando nada disso deles. Deus não cobra o melhor deles. Deus prospera eles. Mas eles querem um rei como todas as outras nações. Tá?
O profeta Samuel foi responsável por restaurar a lei e a ordem e a adoração religiosa regular na terra, depois que os israelitas se esqueceram do Senhor e adoraram ídolos em muitas ocasiões ao longo do reinado dos juízes. Vocês lembram, né? O ciclo sem fim. O povo não queria saber de Deus. Deus mandava que o povo fosse cativo. O povo se arrependia, Deus levantava um juiz, libertava o povo. Enquanto o juiz vivia, havia paz. Quando o juiz morria, voltava-se o pecado. Então, Samuel foi o basta disso. Deus o unge e fala assim: meu irmão, agora nós vamos tratar o povo diferente, tá? E aí nós passamos para o resumo, tá? 1 Samuel do 1 ao 7. Ana roga ao Senhor para ter um filho, o Senhor atende o seu pedido e ela dá à luz Samuel. Bem cedo na infância de Samuel, ela o apresenta no tabernáculo para servir sob os cuidados de Eli. O Senhor aparece a Samuel e o abençoa. Essa passagem é muito bonita. Samuel está dormindo e ouve alguém chamar. Ele chega até Eli e fala assim: você me chamou? Eu falo: não, te chamei não, meu filho, vai dormir. Da segunda vez, ele chega em Eli e fala: você me chamou? Eu falo assim: vai dormir. Mas quando você ouvir de novo, você fala: eis-me aqui, Senhor. Deus abençoe Samuel. Muito demais. Você está doido. Os filisteus, após isso, os filisteus atacam Israel e capturam a arca da aliança. Samuel prega aos israelitas e os exorta a deixar de adorar ídolos e a começar a servir ao Senhor. Os israelitas voltam para o Senhor e Deus subjuga os filisteus. Eu queria que vocês abrissem essa passagem, que ela é muito doida. 1 Samuel 5, versículo 1 ao 7. O povo de Israel acha que está abafando e vai atacar os filisteus. Ao invés de orarem e pedirem proteção a Deus, sabe o que eles fazem? Eles pegam a arca da aliança e colocam na frente. Bota ela na frente. Ela vai nos abençoar. Os filisteus derrotam os israelitas e roubam a arca. A presença de Deus, que nunca tinha saído do meio do povo de Deus, é roubada, porque o povo faz do objeto um Deus. Até a arca da aliança, a representação de Deus, quando feita como um Deus, se torna um demônio. Aprende isso. Tudo que você transforma em um Deus, se torna um demônio. 1 Samuel 5, do 1 ao 7 diz assim: depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer para Asdod e a colocaram dentro do templo de Dagon, ao lado de sua estátua. Dagon era um rei, era um deus da época, tá? Olha que bonito isso aqui. Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagon, caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagon e o colocaram de volta em seu lugar. Mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagon, caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Sua cabeça e mão tinham sido quebradas e estavam sob a soleira. Só o seu corpo ficou no lugar. Por isso até hoje, o sacerdote de Dagon e todos os que entram em seu templo em Asdod não pisam na soleira. Depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e os arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo-os com tumores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: a arca do Deus de Israel não deve ficar aqui conosco, pois a mão dele pesa sobre nós e sobre o nosso Deus Dagon. Então reuniu todos os governantes filisteus e perguntaram o que devemos fazer com a arca de Israel. Eles falaram assim: não, vamos devolver esse trem, né? Está dando ruim demais. Deus subjuga o Deus Dagon. 1 Samuel, toda essa passagem demonstra como Deus destruiu os filisteus, fazendo com que reconhecessem seu poder e devolvessem a arca para o povo de Deus. Então, o povo de Israel tentou destruir os filisteus. Quem destruiu os filisteus? Deus. Prosseguindo, 1 Samuel do 8 ao 15, os filhos de Israel desejam ter um rei, como a gente leu. Samuel fica descontente com o pedido deles e os adverte da opressão de um rei, que um rei lhes imporia. O Senhor consente em dar-lhes um rei e institui Samuel a ungir Saul. Saul foi chamado pelo Senhor e apoiado pelo povo para tornar-se rei. Ele reina em retidão por algum tempo, mas acaba desobedecendo ao Senhor e é rejeitado por ele. No capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou sobre Israel 42 anos. O capítulo 3 inteiro narra o estopim para a queda de Saul como rei. Saul fez o seguinte: também achou que estava abafando, porque a mão de Deus estava sobre ele, e aí eles estavam numa guerra, indo para atacar um povo, e deviam esperar que o sacerdote Samuel acendesse sacrifícios ao Senhor antes. Só que como Samuel demorou, Saul foi lá e acendeu. Quando ele termina de acender, Samuel chega e fala: o que você fez, meu filho? Mete a mão de Deus, mandou você matar, botar a mão não. A partir de agora, a mão do Senhor não está sobre você mais. O pior dessa história não é isso. O pior dessa história não é isso. Deus rejeita, em 1 Samuel 13, Saul.
Saul vira para Samuel e fala assim: beleza, só volta comigo, só mostra para o povo que eu ainda tenho o Senhor. Ele viveu de aparência dali em diante. Deus tinha tirado a mão de Saul, era para ele ter prostrado no chão, pedido perdão. Talvez Deus tivesse misericórdia dele, mas ele preferiu manter a aparência. Ele pede para que Samuel o acompanhe, para que o povo pense ainda que ele está com o Senhor. É triste demais essa história, triste demais. De 1 Samuel 16 ao 31, que fala sobre Davi, o Senhor instrui Samuel a ungir um rapaz chamado Davi para que se torne rei. Davi derrota Golias e é grandemente honrado pelo povo. E aqui eu botei um parênteses para explicar sobre Golias, tá? Golias é descrito como tendo cerca de 6 côvados e 1 palmo de altura, o que equivale aproximadamente a 2,9 metros e 9. Porque a galera tem ideia de um gigante, um colosso, né? Não, era um homem muito, muito, muito alto. Era só isso. Ou cerca de 9 pés e 6 polegadas. Ele usava uma armadura pesada, com capacete de bronze, uma cota de malha que pesava cerca de 57 quilos, grevas de bronze nas pernas e um escudo grande carregado por seus escudeiros. Ele também carregava uma lança cuja ponta de ferro pesava cerca de 7 quilos. Foi derrubado por uma pedra. É disso que nós estamos falando. Um homem grande, mas que não é 2. Só grande mesmo. Davi passa a trabalhar para Saul, chega ao posto de general, vencendo todas as batalhas. Davi não estava contra Saul. Nunca esteve. O rei Saul fica com inveja de Davi e começa a persegui-lo para matá-lo por diversas vezes. Nas fugas de Davi, ele tem diversas oportunidades para matar Saul. Isso está em 1 Samuel 24 e 1 Samuel 26. 2 oportunidades claras, onde Saul está aqui, ó. E Davi está aqui, é só matar. E acabou. Mas não faz, mostrando respeito pela autoridade de Saul como rei ungido por Deus e confiando que Deus resolveria a situação no tempo certo. Essas ações destacam integridade, paciência e fé de Davi. Deus ungiu o rei, Deus me fará rei. É simples assim. Eu não vou me fazer rei, não, Deus vai fazer. Isso tem que nos ensinar alguma coisa. Nós precisamos confiar nas promessas de Deus e não nas promessas que nós fazemos em nome de Deus. Deus é fiel para cumprir. Cumprir o quê? Que ele prometeu. Ele me prometeu uma casa. Não prometeu. Ele prometeu que tendo o que comer e com o que se vestir, nós estaríamos satisfeitos. Logo, ele nos daria o que comer e o que se vestir. Ele prometeu que ele cuidaria do povo dele. Ele prometeu que ele estaria todos os dias da nossa vida no meio de nós. Ele prometeu que o justo não mendigaria o pão. Isso ele prometeu. Ele prometeu que nós estaríamos no meio do povo dele. Ele prometeu que ele manteria a igreja dele e que ele voltaria para a igreja dele. Então, ele é fiel para cumprir. Nós vamos fazer isso? Não. Nós vamos instituir isso? Não. Nós queremos um estado onde só o cristianismo... Não. Deus faça, ele vai fazer. Tá? Davi conquista muitos apoiadores, incluindo o filho de Saul, Jonathan. Saul é derrotado e morto pelos filisteus. O Salmo 18, 52, 53 e 57 retratam os períodos da fuga de Davi. Depois eu escrevo para vocês direitinho, tá? E aí nós vamos para as aplicações do livro. Um dos temas principais de 1 Samuel é a importância de honrar ao Senhor. 1 Samuel 2,30 diz assim: ao que me honrar, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. 1 Samuel 2,30. Em outras palavras, o Senhor abençoará aqueles que o honram e guardam os seus mandamentos, e aqueles que não o fazem não receberão a sua bênção. Vários relatos contidos em 1 Samuel ilustram o tema. Primeiro, Ana honrou o Senhor e pediu um filho, e o Senhor abençoou Ana com o filho. Ela honrou o Senhor. Samuel também foi abençoado por dar ouvidos ao Espírito e obedecer ao Senhor. Saul não continuou a honrar o Senhor, por isso o Senhor nomeou Davi para substituí-lo como rei. A gente precisa entender uma coisa: não é porque você foi crente por um tempo que você é crente. Faz sentido. O Senhor estava comigo, o Senhor me guiou, o Senhor foi misericordioso comigo, então eu não preciso buscar mais o Senhor. Ótimo, não busca. Quando as coisas começaram a dar errado, mas por quê? Eu sou servo do Senhor. Não é. Deus, ele prometeu honrar aqueles que o honram, se importar com aqueles que se importam com ele. E aí entra um outro problema também, tá? Nós precisamos ter uma noção do que é bênção diante de Deus. Bênção é tudo aquilo que vai te aproximar dele, ou te aproximar do propósito dele, que é honrar o próprio nome. Esse é o propósito de Deus, tá? Queria que você soubesse, não. Mas o propósito de Deus não é você ser bem sucedido, não é as coisas darem certo, não. É honrar o nome dele. Então, para honrar o nome dele, ele faz com você o que ele quiser. Porque você é criatura. Mas eu não sirvo ao Senhor. O problema é seu, você vai servir ao Senhor. O diabo serve ao Senhor de um jeito ou de outro. Sendo como um vaso de honra, sendo como um vaso de desonra, nós estamos aqui servindo ao Senhor.
Logo, quando Deus quer nos abençoar, isso significa que é uma honra tremenda. Nós não merecemos nada, nós não fizemos nada para conseguir isso, foi a misericórdia do Senhor, e nós precisamos fazer algo em agradecimento, não para receber, mas em agradecimento. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque tudo que a gente chama de bênção, nem tudo é bênção da parte do Senhor. Satanás também tem seus milagres, como diria Martinho Lutero. Então pode ser que uma pessoa esteja muito bem sucedida e falando, cara, está dando tudo certo depois que eu saí da igreja. Vai ser um problema aí, porque Deus estaria indo contra a palavra dele ao dizer que honra um ímpio, ou aquele que não ama a igreja dele. Então não é Deus que está te dando as coisas. A gente tem que ter um pouco dessa consciência, tá? Quando jovem, Davi exerceu fé ao Senhor, que o abençoou para que conseguisse matar Golias. À medida que estudamos o livro de 1 Samuel, podemos aumentar nossa fé, sabendo que seremos abençoados se honrarmos o Senhor e obedecermos a Ele. É simples assim. Não existe nada sem condição. Vocês estão entendendo? Não existe nada sem condição. Deus, Ele não vai fazer de nós grandiosos sem uma condição. E a condição é adorar Ele, buscar Ele, viver para Ele. Se você chegar a um nível onde você acha que está tudo bem e você está longe da palavra de Deus, longe do Senhor, longe da igreja do Senhor, Deus não te fez nada. Isso é uma realidade, tá? Como dito no poema de Ana, Deus humilhou os orgulhosos, Saul e Golias, e deu honra ao humilde Davi. A história de 1 Samuel vai nos mostrar, primeiro, o plano de Deus para o povo dele. Deus tinha um plano, tá? Mas o povo quis um rei. Ótimo, Deus não perdeu o controle de nada ainda. Nada muda. Deus preparou Davi, e ele sabia o que Saul ia passar. Ele sabia quem Saul era, mas Saul também tinha uma escolha. Ele tinha escolha de buscar o Senhor, ele tinha escolha de obedecer ao Senhor. Só que a soberba fez com que ele parasse de servir ao Senhor. O começo de 1 Samuel, quando chegamos na parte de Saul, é Saul honrando a Deus, fazendo tudo certo, estava indo tudo bem, a crescente estava muito boa. E aí quando Deus tira as mãos de Saul, Saul mostra que ele é de verdade, que ele realmente é uma pessoa arrogante, uma pessoa invejosa. Quando Davi é ungido rei, Saul fica possesso. Os ciúmes, a inveja de Davi. Davi, hora nenhuma, reivindicou o trono. Hora nenhuma. Deus falou assim, Saul, não quero ser mais, eu vou instituir Davi. A resposta de um servo é o quê? Tudo bem. Eu falei, o Senhor quer outro rei, é outro rei. E aí quando Davi começa a servir Saul, ele vence as batalhas por Saul. Ele não está vencendo por ele está vencendo pelo rei. Mas o rei não entende isso, ele já está louco demais. Você vai vendo a degradação mental de Saul. Saul vai ficando doido. Saul gasta tudo que ele tem para caçar Davi. Tudo. E Davi fala assim, você está me caçando por quê? Eu fiz nada, eu não fiz nada. Você está arrumando, você está ficando doido. Em 2 oportunidades, Davi tem a oportunidade de matar Saul. Fala assim, e Saul acorda, Davi está diante dele e fala assim, eu estava aí, ó, a minha capa aí. Podia ter te matado, eu não fiz. Me deixa em paz, cara. Pelo amor de Deus. O final da vida de Saul é o pior possível. Saul, o reino é atacado, por quê? Porque Saul está correndo atrás de Davi, então o reino está desprotegido. Então ele é atacado. Quando ele é atacado, os filisteus rodeiam Saul. O que ele faz? Se mata. Não tem o que fazer. Ele e o servo dele, no topo de um monte, ele pede para que o servo dele o mate. O servo dele fala assim, você é doido, se eu matar o rei aqui, der tudo certo. E aí Saul cai sobre a própria espada. É horroroso. É horroroso. Ele causou a própria ruína dele. Ele podia só ficar na dele. Quando Deus trocasse a hierarquia, e falasse assim, me arruma uma casa, um trem aí, nós ficamos de boa, tranquilo, jubilando. Mas não. Ele quis ser grande. E a gente tem que tomar cuidado para não ser grande. No caso de Davi, nós temos aqui o começo do reinado de Davi e uma crescente. Uma crescente. Eu não quero falar de 2 Samuel hoje, eu quero falar semana que vem, para eu ter mais tempo. Porque eu preciso falar para vocês o que Saul, o que Davi tem de diferente de Saul. Porque os dois falharam feio. Davi falhou feio, vocês conhecem. Saul falou. Se você for botar em esquadro, Saul errou menos, humanamente falando. Porque Davi, ele coabita com a mulher do próximo e mata o cara. Saul é só doido mesmo, esquisito. Meio esquisito. Mas Davi tinha o coração segundo o coração de Deus. E o que isso significa? A gente precisa entender isso. Porque no 1 Samuel termina muito bem. Davi está muito bem. Ele está muito tranquilo. As coisas estão indo bem. Ele se torna rei. Ele tem o apreço do povo.
Deus, ele usa Davi ao ponto de quando Salomão, o filho de Davi, reina, tem guerra no Mar não? Acabou. Tipo assim, Salomão ele erra porque ele fica gritando de mulher que ele não tem o que fazer mesmo. Tem guerra, tem nada. Davi ele fez aliança com quem ele tinha que fazer aliança e matou quem tinha que matar. Ninguém tinha guerra com ele mais não. Hein? O povo de Israel estava tranquilo. Por quê? Porque Deus usou Davi de uma forma grandiosa, porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Então assim, eu queria finalizar. Eu achei que ia dar mais tempo, gente. Deu só meia hora de estudo. Mas eu queria finalizar porque 2 Samuel é um pouco mais extenso. Tem um pouco mais de informação, principalmente sobre a vida de Davi. Tem informação sobre a queda de Davi, o princípio do fim, sabe? É muito triste. Comecei a ler 2 Samuel e falar, Jesus, é ruimzão, velho, é ruim. Mas isso mostra algumas coisas. O que eu aprendi com o livro de 1 Samuel, primeiro é ouvir a voz do Senhor. Samuel foi alguém que desde cedo obedeceu a Deus. Você não vê em momento nenhum Samuel indo contra aquilo que Deus mandou ele fazer. Ele ungiu Samuel, Deus abençoou Samuel, e Samuel fez o que Deus mandou ele fazer. Samuel estava ali guiando o rei, estava ali guiando o povo, explicou tudo direitinho para o povo, fez tudo direito. E eu acho que deve ser muito triste alguém como Samuel ver o reinado ruir, sabe, aos poucos. Saul, quando a gente vê, o problema não está em Saul, o problema está no povo todo. Todo o povo está corrompido a um nível que um rei qualquer coisa está valendo demais. Saul não honra a Deus, o povo também não honra, então elas por elas, está tudo bem. Se você se lembrar do povo de Israel sempre foi muito guiado pelos seus líderes, em um nível que é até maluco, né? Quando o juiz morre, o povo fala assim, nós podemos andar agora. Agora, enquanto o juiz está vivo, então nós vamos seguir as leis direitinho. Quando Saul cai, isso já mostra a queda do povo, o povo já está cansado, o povo não quer saber de adorar a Deus. E Davi, ele restaura isso também. Davi dá extrema importância para a Arca da Aliança, dá extrema importância para o que Deus acha. Só que aí ele para de fazer o que Deus mandou fazer, que é ir para a guerra, que é resolver os problemas do povo e dar no que dá. Vamos ficar de pé? Eu queria finalizar lendo o 1 Samuel 2. A partir do versículo 1. Todas as vezes que vocês estiverem lendo o Antigo Testamento e se depararem com algo que se parece muito Jesus, provavelmente é. Tá? Deus ele usa as pessoas em momentos de alegria, em momentos de tristeza, para falar de algo além deles. E não é diferente aqui. 1 Samuel 2, a partir do versículo 1, diz assim: Então Ana orou assim: Meu coração exulta ao Senhor, no Senhor minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Não fale então orgulhosamente, nem saia de sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, e é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu luz a 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado. Do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes. E lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará aos pés os seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados, ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra, ele dará poder ao seu rei e exultará a força do seu ungido. Quando eu comecei a ler o Antigo Testamento, eu tinha uma ideia torta de Deus. A ideia de que Deus era bom, mas do meu jeito. Ele era justo, mas da minha justiça. Ele era poderoso, mas, até certo ponto também, porque eu tenho um poder também. O que eu descobri no Antigo Testamento, e Jesus dá ênfase no Novo, é que Deus é dono de tudo.
Mas não é tudo, qualquer coisa, tudo. Ele sabe o que faz. Se alguma coisa está acontecendo, ele não perdeu o controle de nada. E às vezes é muito difícil, irmãos. É muito difícil você ver o que está acontecendo no sul e enxergar Deus. Parece que Deus desistiu da humanidade. Parece que Deus não se importa. E aí você começa a pensar, cara, então Deus não existe. Se ele existe, então ele é mau, porque ele está fazendo com que o povo sofra. E não. Deus tem um propósito. Em tudo ele tem um propósito. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, nós estamos aqui para te agradecer, Deus. Obrigado pelo seu amor e pela sua misericórdia. Obrigado pela sua palavra, Deus. Obrigado por estar nos ensinando. Obrigado por não desistir de nós, Deus. Nós temos o coração e a mente tão endurecidos, Deus. E muitas das vezes nós não ouvimos a palavra do Senhor, mas o Senhor continua insistindo em nós. O Senhor continua fazendo resplandecer a sua luz sobre nós. Eu te peço em nome de Jesus, Deus, que ninguém que veio aqui tenha vindo em vão, Deus. Que os nossos corações sejam transformados à medida que nós aprendemos a sua palavra, Jesus. Que nós possamos viver ela, que nós possamos aprender com tudo que homens santos fizeram, com tudo que homens pecadores fizeram, com tudo que homens maus fizeram, para que nós possamos viver de verdade para o Senhor. Coloca em nós, Deus, uma vontade de te servir. Coloque em nós o entendimento que o Senhor é soberano e poderoso o suficiente para fazer o que o Senhor quiser. Que nós estejamos aqui diante do Senhor, não diante de homens, Deus, como servos fiéis. É o que eu te peço em nome de Jesus, porque sozinho nós não conseguimos. Amém e amém.